Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. Deixe sua mensagem para... Deixa a mensagem. Jeremias Guido. Irmão Jeremias Guido, por Deus. É o Sérgio que está falando aqui de Tápolis. Irmão, a respeito, irmão, daqueles irmãos que uns 2 meses eu liguei pro irmão para falar pro irmão arrumar um serviço, ver se o irmão conseguia arrumar um serviço para mim aqui em São Paulo. E eles me ligaram e eles estão sabendo já, não sei através como eles estão sabendo, dos depósitos que foi efetuado pelos irmãos na conta da Ariano. Como eles estão sabendo dos depósitos que foi efetuado pelos irmãos na conta da Ariano. Como eles estão sabendo dos depósitos que foi efetuado pelos irmãos na conta da Ariano. Que foi efetuado pelos irmãos, que foi efetuado pelos irmãos. Então eu queria que o irmão me retornasse a ligação para mim saber o que eu faço, como que eu faço, né? Tá bom, irmão? Deus abençoe. Deus. Alô? 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 Não, quem está falando? É o irmão Sérgio, irmão, paz Deus. Amém. O irmão Jeremias está aí? Depois para a congregação. A Ah, congregação do Brian. então tá bom, irmão. bom? Tá bom, paz Deus. Salete? Paz Deus. É o Sérgio, tudo bem? O irmão Jeremias está por aí? É. Eu espero um pouquinho. Tá indo lá. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Tá. Oi. Alô? Irmão Jeremias? Só um minutinho. Alô? Irmão Jeremias? Sim. Paz Deus, irmão. Eu, Sérgio, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Tamo indo, irmão. Viu, irmão, que eu tô ligando pro irmão. O irmão lembra aqueles irmãos que eu falei pro irmão que tinha vindo e tinha conversado comigo? Então, ele me ligou e ele tá sabendo, irmão, daqueles depósitos que foram feitos na conta da Ariana. E eu queria saber o que eu falo pra eles, se eles ligar. Que Deus preparou e acabou. Só isso daí. Deus preparou e acabou. Tá bom. Tá bom? É a preparação de Deus. O grupo que pegamos aqui, cooperados. É, porque eles estão sabendo até o valor, tudo. Eu não sei, os canhotos de depósito ficaram com o irmão guardado. E como que eles ficaram sabendo, irmão? A vida deve estar brincando. Eles sabem até que foi aquele valor de 14 mil e ficaram, sabe? Aí eu peguei, desliguei o telefone, não falei mais nada. Cooperou um pouco cada um, cooperou e acabou. Então tá bom, né? Eu vou pegar cada um que cooperou? Então, aí eles perguntaram assim se tinha sido o irmão que tinha depositado. Eu falei, não sei se foi o irmão que depositou. Nós entramos. Não faz o que não sabe e acabou. Então tá bom. Não interessa, não sei e tal. Tá
Tá bom, irmão. Então tá bom. O irmão daquele do serviço, irmão, ainda não... Ainda nada. Não ficou vivendo uma padaria em Santo André. Só que é Santo André. Nossa, é longe, né? Panificador, Mas ficou de me dar resposta ainda. Então tá bom. Tá bom. O irmão Jorge não tá sabendo nada disso. Operação? Não, que eles estão ligando. Tá bom, irmão. Então espera aí, se o irmão tiver qualquer coisa, irmão. Tá bom. E se esse de Santo André servir dá pra sair trabalhar lá? Dá. Vamos ver se pode me dar resposta. Tá bom. Aí o irmão vê que a coisa tá dura, viu, irmão? Tá bom. Tá bom. Deus te abençoe. Amém. A carta de confissão de Sérgio, o motorista envolvido na trama contra o ancião José Nicolau. Sérgio Anísio Soares Alves, o motorista, foi o primeiro a confessar participação na trama, como fica depreendido de uma carta de 5 páginas endereçada a José Nicolau. Nela, revela em detalhes como tudo teria acontecido. Segue o relato de Sérgio Anísio Soares Alves. Bem, tudo começou com um telefonema que eu não imaginaria um dia receber do irmão Jorge Coure, no mês de fevereiro. Ele me disse que chegou até mim porque alguns irmãos lembraram que eu trabalhava para o irmão José Nicolau e andava com ele. Me perguntou se teria acontecido alguma coisa e por que eu parei de andar com o irmão. Disse que não. Por quê? Porque o que levou-nos a tirar o ministério dele foi que apareceu 2 irmãozinhos que disseram e provaram que ele tentou alguma coisa sexualmente com ele, e nós achamos que podia ter acontecido a mesma coisa com você. Disse que não. Convidado para uma conversa em São Paulo, Sérgio foi convencido por Coure de que José Nicolau seria mesmo homossexual e que também estaria envolvido no desvio de verbas da CESB. No entanto, conforme revelou Coure ao motorista, as evidências ainda não seriam suficientes para emplacar uma punição definitiva ao ancião presidente José Nicolau, e que o testemunho dele poria fim ao caso. Foi quando Jorge Coure lhe fez uma proposta indecente. Preciso de você porque este fato está consumado, mas tem alguns irmãos que não acreditam ainda. Como muitos viram você em vários lugares com ele, se você falar isto vai ficar encerrado de uma vez e não vai haver dúvidas com os irmãos do ministério. Você ficava na casa dele à tarde, não ficava? Sim, eu ficava. Então você faz isto que você não vai se arrepender. Então o que eu devo falar? É simples. Você só vai falar que em uma tarde você estava no quarto descansando, esperando ele se banhar para ir para a igreja, quando ele saiu do banho e falou para você se aprontar e entrou no quarto quando você estava se arrumando e foi se ajoelhando em direção ao seu para fazer sexo oral. Eu falei, mas irmão, falar isto não é verdade. Eu sei, mas ele fez isto com mais 2 e você falando acaba este impasse pelo bem da obra. Encerrada a conversa, tendo o motorista aceito prestar falso testemunho contra José Nicolau, Coure lhe ofereceu R$ 500 para as despesas de viagem e afirmou que mais viria caso ele cumprisse com o combinado. 2 dias depois retornou a São Paulo para um encontro com Messias, que curiosamente teria sido seu ancião, e com o cooperador Marcílio. Como da primeira vez, o encontro foi realizado no apartamento de Coure. Peguei o ônibus aqui em Itápolis às 2h30 e cheguei 9 horas no Brás.
Mais uma vez um irmão me levou até o apartamento dele, e quando cheguei lá estavam os irmãos Messias e Marcílio, que foram meu ancião e meu cooperador, e me conhecem desde que eu era neném de colo e iriam ficar horrorizados ao saber aquilo que o irmão Jorge tinha pedido para mim falar. Então o irmão Jorge disse: Sérgio, conta para eles aquilo que você falou para mim no telefone, e então eu contei o que havia sido combinado, falei do mesmo jeito que ele tinha dito para mim falar. E mais uma vez quando fui me despedir, ele me saudou e disse: Deus te abençoe, este é para a sua viagem. E pôs no meu bolso e fui embora. O irmão Messias e o irmão Marcílio me levaram na rodoviária, e eu fui contar o dinheiro na hora de comprar a passagem e tinha mais de R$ 500 e vim embora para Itápolis. Segundo o motorista, passada mais ou menos uma semana, Jorge Coure lhe telefonou e pediu que fosse para São Paulo para participar de uma reunião com os anciões. Ainda por telefone, lhe orientou que fosse curto e grosso e que revelasse seu desejo de deixar o Brasil por temer uma possível represália. Bem, falei para ele que faria aquilo. Fui para São Paulo e fui para o Brás. Quando cheguei lá, estavam todos os anciões e fiquei esperando. Mais ou menos no meio da reunião fui chamado e no púlpito ele me pediu para que contasse para os anciões. Contei e sai. Quando estava vindo embora ligaram para mim e disseram para voltar que tinha outra reunião. Fui para o prédio, e em uma sala contei para um irmão que não o conheço e eles disseram que era monstruoso e o irmão Jorge disse que já fez isto no convento, seminário, é por isso que saiu, para fazer aqui. É um lobo em pele de cordeiro. Quando sai para ir embora, veio o irmão Jeremias Guido, me deu R$ 4.000 e falou que Deus tinha preparado e que Deus me abençoe. Vim embora. Passados 2 dias um irmão que não quis se identificar ligou e falou: vou dar as passagens e arrumar para qualquer lugar, qualquer país que você queira ir. O resultado é que o motorista não recebeu nenhuma passagem para o exterior, e mesmo após alguns depósitos feitos por Jeremias Guido, teve de fechar seu negócio. Era proprietário de um pequeno restaurante em Itápolis, e entrou em uma grave crise financeira. Sem dinheiro e abandonado por Jorge Coure, o motorista decidiu enviar uma carta ao ex-presidente José Nicolau, na qual pede desculpas pelo mal cometido e aponta os responsáveis. Irmão, escrevo esta carta com lágrimas nos olhos e chorando peço que o irmão em nome do Senhor Jesus me perdoe. Apesar de eu ter sido só mais um quando o irmão Jorge Coure me procurou já tinham cometido a injustiça com o irmão José Nicolau. Bem irmão, mais uma vez quero pedir perdão por tudo que fiz o irmão passar, mesmo de uma maneira indireta sendo usado para este fim aceitando o que me foi proposto pelo irmão Jorge Coure mais de uma vez. Espero que com esta o irmão consiga que seja feita justiça, e já me proponho mais para frente ir ao Brás com o irmão e comprovar na frente de todos a verdade desta sujeira que foi feita contra o irmão. Nove anos depois seria a vez de Jeremias Guido confessar participação no caso Sérgio, o motorista. Em uma carta enviada aos anciões da Congregação Cristã no Brasil, no dia 5 de maio de 2009, pede desculpas por ter participado das negociações que culminaram com o afastamento de José Nicolau, e revela a existência de uma escuta telefônica na qual o motorista confessa ter recebido dinheiro de Jorge Coure. Carta Jeremias Guido. São Paulo, 05 de maio de 2009. Carta aberta aos anciães da Congregação Cristã no Brasil. Destinatário identificado no envelope. Caros irmãos, a paz de Deus. Escrevo esta carta aos irmãos por razão do meu nome ter sido mencionado em um dossiê, onde foi feita uma acusação relacionada com o caso do afastamento do irmão José Nicolau. O que eu quero registrar é que minha responsabilidade no caso me corroeu de culpa, uma vez que eu infelizmente tive participação no caso do Sérgio. Eu não posso me furtar de pedir perdão a todos os que foram prejudicados, principalmente ao irmão Nicolau. O irmão Jorge Coure, como mencionado no dossiê, teve participação no caso juntamente comigo. O irmão Jorge Coure tinha pleno conhecimento que o Sérgio foi pago para acusar o irmão Nicolau. Tanto que por algumas vezes nos reunimos para conversar e acertar este assunto. Eu e o irmão Jorge Coure tratamos sobre os valores, bem como a forma que seria pago o Sérgio, e os irmãos que ajudariam com os valores a serem pagos ao Sérgio. O irmão Jorge Coure sabe muito bem que tudo isso é verdade, mas conhecendo ele pelos anos de convivência,
Sei que ele não vai admitir, mas sabe que é verdade. O que eu não posso deixar passar é que somente meu nome fique em público como a única pessoa que pagou ao Sérgio para acusar o irmão Nicolau, até porque no dossiê tem uma gravação do Sérgio conversando comigo. Quando o Sérgio diz que o irmão Jorge Coure colocou dinheiro no bolso dele, quando ele esteve na casa do irmão Jorge, isso realmente aconteceu, pois o próprio irmão Jorge Coure me disse que fez isso. Eu sei que o que eu fiz foi errado, estou arrependido, e digo para os irmãos, o irmão Jorge Coure, sabendo de tudo isso, tendo ele participado da compra do depoimento do Sérgio, deveria recolocar o irmão Nicolau no seu lugar de direito. O irmão Jorge Coure deveria vir a público e assumir o seu erro, assim como eu estou fazendo, para que de alguma forma nossa atitude possa ser usada para consertar o grande mal que fizemos. Assim termino dizendo que não é minha intenção denegrir a imagem do irmão Jorge Coure, mas esclarecer um assunto que foi amplamente divulgado, sem ter até o momento uma confirmação da minha parte se isso é real ou não. Assinado Jeremias Guido. Mas, a retratação de Jeremias Guido somente ocorreu após a abertura de uma investigação policial em 2008, que revelou detalhes da trama. A escuta telefônica que narra conversas entre Sérgio e Guido é uma das principais provas contra o então, na época, atual presidente da Congregação Cristã no Brasil, seguida pela quebra do sigilo bancário e fiscal do motorista. Talvez uma das principais acusações que recaem sobre Jorge Coure seja a de estelionato e falsidade ideológica. Acusações essas investigadas desde 2008, pela Receita Federal e Ministério Público Federal. A carta enviada ao Conselho Nacional de Anciões, que pede a saída de Coure, traz detalhes surpreendentes da investigação. O caso Nicolau estava sob investigação criminal na Delegacia de Polícia do 8º Distrito de São Paulo, IP 343-2008, onde os 3 acusados, Jorge Coure, Jeremias Guido e Sérgio Anísio Soares Alves, estão respondendo por crimes de estelionato, falsidade ideológica e crime contra a honra. Não é possível que em pleno era do ano 2000, num país onde vigora o Estado Democrático de Direito, um ancião que dedicou grande parte de sua vida a servir a Deus, terminou seus dias sendo tão massacrado pelos próprios irmãos de fé, e nenhuma decisão foi tomada para reparar os estragos. Por envolver dinheiro sujo, o fato foi levado também ao conhecimento da Receita Federal e Ministério Público Federal, juntamente com outros episódios envolvendo irmãos de ministério, por desvios de dinheiro, tendo-se em vista sonegação fiscal e falsidade ideológica. Infração administrativa e criminal de competência da Receita e Justiça Federal, cópias anexas ao inquérito policial. Não podendo mais criar mecanismos de defesa, Jorge Coure decidiu colocar sobre Jeremias Guido a responsabilidade pela quebra na receita da congregação. Na carta enviada ao C.N.A., Conselho Nacional de Anciões, fica claro, para Jeremias Guido, que se apropriou de dinheiro da igreja durante a vida toda, conforme ele mesmo declarou ao delegado, o tratamento foi diferente. Vejam as afirmações constantes da ata, cópia anexa feitas por Jorge Coure. Disse Jorge Coure em reunião. Temos que levar ao conhecimento do Ministério, com grande dor e muito pesar em nosso coração, a respeito do ministério do nosso irmão Jeremias Guido, diácono desta congregação. Alguma coisa sucedeu, não na obra da piedade, mas na distribuidora de Bíblias. Oremos por este nosso irmão para que o Senhor o mantenha firme na graça, ele e sua família. Teria Coure motivos plausíveis para justificar tanta dor e tanto pesar por afastar um diácono que comprovadamente furtou dinheiro da igreja, inclusive confessando? Será que esse amor pelo amigo de todas as horas, inclusive para os planos diabólicos, dentre as quais respondem juntos a 2 inquéritos na polícia, seria pelo dom de Deus? Se Nicolau fosse culpado e tivesse confessado seu pecado, merecia ser tratado com tanta crueldade? Teria sido essa uma tentativa de abafar o caso? Tudo é possível desde que lembramos que Jorge Coure teve papel central no caso Sérgio, o motorista, que em poucas semanas embolsou cerca de R$20 mil, cuja origem, ressaltemos, não foi definitivamente esclarecido a origem desse dinheiro. E Jeremias Guido, que durante anos trabalhou ao lado de Jorge Coure, teria sido quem mais desviou dinheiro da CESB, conforme consta na carta enviada ao CNA, Conselho Nacional de Anciões. O ex-diácono Jeremias Guido confirma ter se apoderado do valor de
R$ 75.000, embora na contabilidade se tenha apurado depois da investigação policial, que se tratava de R$ 70.006,59. Inquérito número 38 de 2006, que deu ensejo ao processo crime, DIPO 3, seção 3.2.40, 50.06.24.064 hífen 4, PROC, 1670-2006. 16ª Vara Criminal de São Paulo. Jeremias afirma em seu interrogatório na Delegacia de Polícia. Quanto à alegação feita no histórico do boletim de ocorrência, esclarece que nesse setor bíblico, era um dos encarregados. E em razão disso acabou por locupletar-se da importância de R$ 75.000, e esse valor foi acumulando ao longo dos anos, num período de cerca de 50 anos. Jorge Coure, ao ser interrogado perante o delegado, afirmou: Jeremias Guido, em razão deste desempenhar a função de supervisor do fundo bíblico na igreja, pelo período de 30 anos, onde também trabalhava seu filho Rubens Guido, e este, sem o consentimento da administração da igreja, fez vales num montante aproximado a R$ 75.000. Apesar de haver se comprometido em ressarcir esses valores à igreja, até a presente data não o fez, desconhecendo o declarante, Jorge Coure, os motivos pelo qual assim agiu. O declarante esclarece que a pessoa do Sr. Jeremias é uma pessoa idosa, e acha que ele tenha feito tal coisa em razão de suas dificuldades financeiras, e o esquecimento em resolver a situação, talvez tenha a ver com a sua idade. Esclarecendo também que as pessoas dos anciães e diáconos que prestam serviços junto à igreja não são remunerados pelos trabalhos, e diáconos que prestam serviços junto à igreja não são remunerados pelos trabalhos. Além de Jeremias Guido, o documento cita pelo menos 3 outros casos de desvio de verbas na Congregação Cristã no Brasil, praticados por integrantes do ministério, que são os seguintes. O documento aponta ainda o desaparecimento de quase R$ 800.000 da cozinha da sede, Brás, em uma única semana. Acusações referentes a viagens no Brasil e exterior, uso de notas falsas e compras superfaturadas. Também merece nota a venda não autorizada de templos da CESB, como a ocorrida em Cascavel, PR, cujo desvio do preço final foi de R$ 170.000. Além da crise de escândalos como este, golpes por tomada de poder e desvio de dinheiro que sempre foram abafados pela sede do Brás. Agora temos as declarações heréticas dos anciões líderes da CESB, que se tornou notório nestes últimos anos com a vinda da CESB para a plataforma do YouTube. Há também uma crise de identidade, ninguém sabe dizer em que realmente a CESB crê, diversas dissidentes têm surgido. Críticas nas mídias sociais tomam cada vez mais corpo e apoio do povo. Enquanto isso, também um número cada vez maior de membros pede uma reforma na administração espiritual da sede da CESB Brás. O caso Nicolau manchou essa cúpula que aí está. E enquanto as injustiças não for desfeita e removido todos os anciões que fazem parte da presidência e que estão contaminados pelo pecado da omissão, a CESB continuará a descer a ladeira desenfreadamente da perdição. Lembrem-se, um abismo chama outro abismo.